Conflito não abranda, Estados Unidos atacam Irão pela 10ª noite seguida, Teherão visa petroleiros no Estreito de Hormuz. Novo primeiro-ministro britânico Andy Burnham comprometeu-se a apresentar novas medidas para ajudar a combater o custo de vida. Ucrânia lança 400 drones contra Moscovo, Rússia intensifica ataques com mísseis balísticos. Passam 52 anos desde a invasão de Chipre pela Turquia. Presidente cipriota diz que resolver a questão é dever para com a memória de quem deu a vida pela pátria. Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros. Estão em causa produtos perigosos e contrafeitos vendidos na plataforma chinesa. O Irão diz ter atingido esta terça-feira alvos militares norte-americanos no Bahrein e no Kuwait. Na mira da Guarda Revolucionária Iraniana estiveram sistemas de defesa aérea e radares. A República Islâmica visou também um petroleiro no Estreito de Hormuz. Os tripulantes foram obrigados a abandonar a embarcação. Na segunda-feira, Teherão já tinha interceptado 2 outros navios que seguiam por aquilo a que chamou a rota sul insegura desta via navegável. O clima de tensão não para e os Estados Unidos já fizeram saber que atacaram instalações iranianas pela 10ª noite consecutiva. Segundo o Comando Central das Forças Norte-Americanas, a ofensiva tem como objetivo enfraquecer as capacidades militares do regime dos ayatollahs. Nas últimas semanas, a troca de fogo entre as partes tem se intensificado. O tráfego marítimo no Médio Oriente está quase paralisado, o que tem feito subir os preços do petróleo. Entretanto, o ministro do Interior do Irão já chegou a Islamabad. O Paquistão continua a ser um dos principais mediadores do conflito, embora não haja certezas sobre a intenção da visita do governante iraniano. Andy Burnham é o novo primeiro-ministro do Reino Unido. A tomada de posse aconteceu segunda-feira e faz dele o 7º chefe de governo britânico em apenas 10 anos, numa altura em que a instabilidade política continua a marcar o país. O antecessor Keir Starmer anunciou demissão há um mês antes de apresentar formalmente a renúncia ao rei Carlos III, despediu-se do cargo afirmando que o seu trabalho estava concluído e desejando boa sorte a Andy Burnham na liderança do Reino Unido. Ainda esta segunda-feira, o novo primeiro-ministro foi recebido pelo rei, que o convidou oficialmente a formar o governo. No seu primeiro discurso, Andy Burnham prometeu abrir uma nova era para o Reino Unido. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow, including how we pay for them. Em Londres, muitos habitantes esperam que Andy Burnham consiga inverter a instabilidade política que tem marcado os últimos anos. Habituados à sucessão de primeiros-ministros, há quem veja no novo chefe do governo uma oportunidade para unir um país que continua dividido. Well, I think he seems like a nice man from what I've seen from his campaigns up in Manchester. But I'm hoping that maybe I did hear that Andy Burnham might maybe bring us back into Europe, so you never know. That would be a good thing for the country, I think. Andy Burnham é amplamente reconhecido pelo trabalho desenvolvido ao longo de 9 anos à frente da Câmara de Manchester, onde liderou uma transformação da cidade. Agora, muitos esperam que consiga alcançar resultados semelhantes à escala nacional. À porta do número 10 de Downing Street, no primeiro discurso como chefe de governo, Burnham prometeu reformar o sistema educativo, reforçar os equipamentos sociais e retirar o Reino Unido do atual declínio económico. A Ucrânia lançou mais de 400 drones contra Moscovo durante a madrugada de segunda-feira. Terão sido atingidos um depósito de petróleo e um centro logístico. Segundo o presidente ucraniano, Kiev também atacou 2 petroleiros da chamada Frota Sombra da Rússia e 4 navios de carga no Mar Negro. O Kremlin afirma que a maioria dos drones foi abatida longe da capital e que 85 deles foram interceptados perto de Moscovo. Fontes oficiais nas proximidades da cidade dão conta de 10 feridos na sequência da vaga de drones ucranianos. Acrescentam que vários edifícios residenciais e infraestruturas civis ficaram danificados.
Isto após um fim de semana de escalada de confrontos entre as partes. A Rússia já tinha atacado a cidade de Kiev no domingo com mísseis balísticos. Já a Ucrânia visara no sábado armazéns nos arredores de Moscovo, pertencentes a um dos maiores mercados online da Rússia, a Wildberries. A imprensa local noticiou que foi registado outro incêndio num armazém detido pelo retalhista russo na mais recente investida da Ucrânia. Estes desenvolvimentos indicam que não há um fim à vista para a guerra. Kiev deixa claro que os ataques a Moscovo têm como objetivo prejudicar as capacidades ofensivas da Rússia e forçar uma negociação. Tamás Suliok confirmou no sábado a sua saída, assinando a emenda à Constituição da Hungria que coloca fim ao seu mandato como presidente do país. Nos termos da lei fundamental húngara, a presidente do Parlamento, Ágnes Forsthofer, assumiu de forma provisória as funções de chefe de Estado na segunda-feira. Nas redes sociais, a presidente interina afirmou que iria desempenhar as funções de forma imparcial durante o período de transição, tendo sempre em mente os interesses do povo húngaro. O partido TISA tem afirmado repetidamente que pretende alterar a Constituição para que o presidente seja eleito através de eleições nacionais, uma alteração que poderá demorar anos. Enquanto tal não acontece, a procura por um candidato interno já começou, com o partido a considerar vários nomes enquanto decorrem ainda discussões sobre o tema. Én azt gondolom, hogy olyan személyt szeretnénk keresni, aki nem a politika boszorkák konyhájából esik ki. Tehát nem egy volt politikus, egy volt miniszter, egy nem tudom micsoda, hanem egy olyan ember, aki tényleg civilek támogatnak. O primeiro-ministro Peter Magyar começou por pedir às pessoas no Facebook que sugerissem potenciais candidatos. Na segunda-feira, convidou Judith Polgar para assumir o cargo, mas a jogadora de xadrez de renome mundial recusou a nomeação. A kormánypárti képviselők, akikkel beszéltünk, mind hangsúlyozták, hogy a köztársasági elnök kiválasztása még korán sem ért véget. Nem is kell, hiszen még 30 napjuk van megtalálni a tökéletes jelöltet. A Fidesz frakció minden esetre már jelezte, hogy nem fog részt venni a kiválasztásban, ugyanis szerintük ez csak egy színjáték, és végül úgy is az lesz, amit a TISZA akar. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest. Às 5h30 da manhã desta segunda-feira soaram as sirenes de ataque aéreo em todas as cidades do chamado Chipre Livre. Foi para assinalar os 52 anos desde a invasão da ilha por parte da Turquia. O cessar-fogo acordado alguns dias após o 20 de julho de 1974 não durou muito. Na altura, a Turquia já tinha tomado o controlo de aproximadamente 3% do território cipriota. Em agosto desse ano começou a segunda fase da operação. Um período em que as forças turcas chegaram à parte norte da ilha e passaram a dominar 36% de Chipre. Organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, têm feito algumas denúncias. A deslocação de populações, a colonização e a obstrução do regresso dos cipriotas gregos às próprias casas. A República de Chipre continua a ser o único Estado-membro da União Europeia com parte do território ocupada. É uma questão por resolver há mais de meio século. Οι ήρωες μας εδώ στον τύμπο της Μακεδονίας, αλλά και όπου αλλού αναπαύονται ανά το Παγκύπριο, στα φυλακισμένα τμήματα, σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης αλλά και της κατεχόμενης Κύπρου, ορίζουν και το χρέος, την ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Εν ώψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα συνεχίζονται οι σχετικές διεργασίες τόσο από τον ίδιο όσο και από την προσωπική του απεσταλμένη, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύει με πράξεις ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ετοιμότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και ευελπιστούμε όταν θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας να υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση που σας προανέφερα. Este foi o ponto alto das celebrações do segundo Mundial conquistado pela Espanha. Mais de 1 milhão de pessoas no centro de Madrid vitoriou os novos heróis do país. A comitiva tinha aterrado no aeroporto de Barajas, ao início da tarde de segunda-feira, e seguiu para o Palácio da Zarzuela, onde foi recebida pelos reis e pelas filhas. Os campeões mundiais dirigiram-se depois ao Palácio da Moncloa para a fotografia oficial com o chefe do governo, Pedro Sánchez.
A partir daí, soltaram-se as emoções neste desfile em autocarro descapotável pelas principais ruas da capital espanhola. A multidão, em euforia, acompanhou a equipa durante vários quilómetros e só parou na Praça de Cibeles, o local tradicional para celebrar os feitos do futebol espanhol. Gente de todas as idades que não quis perder um daqueles dias que ficam para sempre. Hoy fiesta, pero bueno, sí, hoy fiesta. Sí. Hasta... Hay que ir tranquilito que mañana toca trabajar, es lo malo. Tranquilito hasta las 6 de la mañana. Un par de copitas y para casa. Hasta que abra la oficina. Sí, en principio vamos a estar aquí por Cibeles, a ver si luego podemos colarnos un poco y lo vemos mejor. Y pues tía, escuchar a Ana Mena y Aitana, que siempre las escuchamos por la radio y nos hace mucha ilusión, así que a ver si las podemos ver hoy. Aquí con todo el mundo, así tenemos que celebrar. ¡Vamos España! La Roja ha vuelto a hacer historia. España ha conquistado su segunda Copa del Mundo y Madrid se ha convertido en el epicentro de esta celebración. Miles de aficionados se han reunido aquí en la plaza de Cibeles para recibir a una selección que 16 años después ha conquistado su segunda estrella en la camiseta. Banderas, cánticos y un ambiente de euforia es lo que caracteriza esta jornada de celebración que sin duda pasará a la historia del deporte español. Cristina Chuker para Euronews en Madrid.